Gravação positiva. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Louvado seja Oxalá Urumilaya, representante da pessoa, nosso Deus Supremo, Jesus Cristo. Para nosso lado espiritual é Oxalá Urumilaya. Assim, então, sigo revelando a doutrina da cultura do Allan Kardec, do antepassado, fundado no ano de 1717, em Caxemir, na França, por Nostradamus. Este foi o fundador, Nostradamus, o profeta esotérico kardecista, e que trouxe, através de seus povos, para o nosso país, nosso Brasil, o Allan Kardec, chamado que é o kardecismo, é o esoterismo dos espíritos, é o mundo da cultura dos espíritos, pelo lado linha branca, como trato, e chamado dentro da nossa Umbanda sagrada, poderosa e luminosa. Então, assim seguimos. Quero revelar ao povo, ao nosso Brasil, ao mundo inteiro, que a respeito de Allan Kardec, de os espíritos de luz que temos na nossa Suprema Corte do Astral, existe os espíritos sem luz também. Então, que é tratado de sofredores. Os espíritos de luz são tratados os benéficos, clareadores, iluminadores, doutrinadores da nossa perfeição, da nossa educação, do nosso sensitismo, que possamos a facilitar chegar até eles para se comunicarmos e se revelarmos o pior e vir o que de melhor para nos purificarmos nesse mundo térreo que vivemos. Meu povo, eu, medium kardecista, como também Babalorixá, de 55 anos, conhecedor das culturas umbandista e afros também, quero dizer-las que o mundo do Allan Kardec são os espíritos que vêm para trazer o bem, que vêm para nos beneficiar, ajudar em tudo aquilo que necessitamos na parte espiritual. Assim levo por diante a dizer, então, que os espíritos sofredores, perturbadores, ignorantes do antepassado, que se foram de matérias, vidas pessoais, que deixaram do materialismo, era do materialismo, que não acreditavam em nada, então se transformava assim. As vidas morriam, então os espíritos, eles esperavam que a vida pessoal ia ser sepultada nos cemitérios apropriados e procurados pela a dirigência dos familiares e retornavam para os lares. Como também nos 4 cantos do mundo, tratado de prédios mal assombrados, fazendas, rios, palácios que não moram mais do antepassado povos, primatas, como também grandes famosos do nosso país, e de muitos países do mundo que têm palácios mal assombrados, que tratam, que se dão mal, se sentem o pior dentro desses ambientes, é os espíritos que usam como habitar, moradia deles espiritualmente. O espírito sofredor, o espírito materialista, o qual era na vida do antepassado, traz essas moradias em maladequação, assombradas, sem deixar nenhum povo atual habitar, porque eles se têm como uma donação própria, eles se têm como o habitar deles, que é chamado de fantasmas ou assombração. Meu povo, Brasil e o mundo inteiro, eu sou médium exorcista, como aqui também meu secretário, meu amigo, ele é médium exorcista. O exorcismo expulga os espíritos ruins, malévolos, sofredores, que existem milhares e milhares, em vidas presentes, fazendo sofrer por doenças desconhecidas pela medicina, sem ser solucionado pelo remédio da medicina,
sem ter volta na cura, por motivo que são a doença do espírito. Existe, meu povo, meu Brasil, no mundo inteiro, a doença da carne física, existe a doença do espírito. Quando é a doença física, é para o remédio, para o entendimento da cultura do aprendizado dos médicos, é para a parte hospitalar. Quando a doença espiritual não é para essa qualidade que eu estou me referindo ao mundo inteiro, e sim para o remédio divino, para curar com o remédio que é chamado de espíritos purificados, curandeiros, sarandeiros, que eram do antepassado, como vinham também na falange nos povos de pretos velhos, no tempo do princípio da África, dessa nossa matriz, que hoje nós, como babalorixás, somos descendentes de lá, como eu também, e meu secretário aqui, Tarso Silva Rodrigues, e eu, Carlos Alberto Campos Gonzaga. Então, tem solução, tem como resolvê-las o problema dos fantasmas em prédios, palácios, arranha-céus e outras moradias que foram do antepassado, pelo exorcismo, pelo medium kardecista, que entende da cultura dos espíritos bons, dos ruins. Os ruins são esses, que nunca a vida do antepassado material teve doutrina, teve logística de um conhecimento cultural espiritual, então vivia no materialismo e da inquisição, morreram aquelas vidas de uma transição, de uma certa maneira, de a missão ser cúmpra na vida pessoal, e foram para o cemitério as vidas. Hoje são esquive. Os espíritos vivem navegando no mundo espiritual, como também visitando os parentes das vidas que foram, em prédios que é onde viviam aquelas vidas que hoje se encontram no cemitério, então não deixam mais ninguém morar a vida pessoal viva, por causa que eles se têm como donos, como habitar, como uma donação imprópria. E qual esses prédios, essas heranças, essas fortunas que existem de moradias, são aquelas que outros tantos podem morar, podem viver e ter uma vida muito sadia, muito luminosa, muito espirituosa. E não tem por falta de conhecimento, de expurgação dos espíritos que vivem lá, que é chamado de assombrações, aparências ou visões paranormais. Existe solução para tirá-los, eles, ou qual forem, tantos eles, do prédio, do habitar, de campos, lagos, resgatos ou qualquer parte do mundo que for da Terra, fazer parte do nosso globo térreo. E tem que ser com médium que converse com eles, entenda eles, que seja formado no sensitismo, no exorcismo, como eu sou, Carlos Alberto Campos Gonzaga, e Tarso da Silva Rodrigues aqui presente. Então, a prece principal, ou a conversa, ou o assunto que se tem com os espíritos seguazes, ignorantes do antepassado, que hoje vive no nosso mundo presente, que vivemos na evolução, que estamos no século XXI, dizendo assim, que esses espíritos podem ser banidos e levados para a luz dos planetas, para a luz do astral, e tirado do planeta térreo, dessa obscurância que vivemos, então precisa feito, primeiramente, a prece de expurgação, de retirada desses fantasmas, esses espíritos que vivem sofrendo, que querem luz para o esclarecimento, para ir lá para o espaço divino, que é o céu soberano, que é a mãe natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, e no nosso mundo espiritual chamamos de Oxalá Urumilaya, representando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa cultura espírita, do Allan Kardec. Então, o pedido que se faz para esses espíritos seguir de casas ou prédios ou qualquer ambiente mal assombrado, no mundo térreo que vivemos, a prece principal, que se conversa com os espíritos, que eles ouvem, obedecem, nós entendem, e passam a se afastar no momento que se pede ao Pai Supremo Superior, Oxalá Urumilaya, e ao povo do Divino Espírito Santo, que ele se retire hoje, presente e futuramente para sempre, e que deixe aquele prédio livre como o vento, solto como as ondas do mar, purificado e abençoado,
como é o bálsamo salutar, energizador do manto divino de Cristo e Divino Espírito Santo, que se chama esta prece, assim como os faço eu, Carlos Alberto Campos Gonzaga, para vários prédios que fizemos a expurgação do exorcismo. E aqui meu secretário também, Tarso Silva Rodrigues, que se diz assim, esta prece, que é um assunto que eles entendem, é uma conversa que eles aceitam para saírem dos lugares mal-assombrados que devem habitar, se deslocarem, deixarem para sempre o momento que for feito a retirada deles, conversando com eles em primeira mão e primeiramente como essa prece que faço aqui. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, que o vosso reino, o reino do bem, nos chegue, que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço, e em todos os mundos habitados. Dai hoje o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas faltas, e dai o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos ofenderem. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e dos maus espíritos. Enviai-nos, Senhor, o raio de vossa divina luz, que assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Divino Espírito Santo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, dai ao doente o repouso, ó Pai, e dai ao culpado o arrependimento, e o Espírito da verdade, e a criança, o guia, o órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não os conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de vossa faísca, de vosso amor, pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte forçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de que subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a pureza. Senhor, dai-nos a simplicidade, a humildade, o que fora de nossas almas, o espelho onde refletirá a vossa puríssima imagem. Que assim seja em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e sagrado seja o divino Jesus Cristo, o seu Pai Supremo. E quero deixar bem claro, bem afirmado, presente e futuramente, nesse texto relatado, eu, Carlos Alberto Campos Gonzaga, aqui nesse município de Santa Vitória do Palmar, Balneário Hermenegildo, Rua da Brisa 521, e meu secretário aqui também, que relatamos este trabalho kardecista do Allan Kardec, dos espíritos da purificação, que possamos chegar até o topo final das torres, pela divina sorte de nosso Senhor Jesus Cristo e Oxalá Urumilaya, a resolvermos todos os problemas que há em dificuldade, fisicamente e espiritualmente. Meu povo, meu Brasil, e de todos, e o mundo sobre todos, quero deixar esclarecido ao relato do fato que a doença da carne física não é a mesma do espírito. A do espírito é o mundo espiritual que afeta milhares de pessoas sofrendo em psiquiatras, manicômios, em órgãos de caridade,
órgãos que acolhem o sofrimento das vidas, os encarcerados, os sofridos e oprimidos, que nos 4 cantos do mundo vivem, tanto no Brasil como outros países, e pela falta de fé, pela falta do conhecimento do Allan Kardec, que existe espíritos purificados, que pode tirar o satanismo, o macabrismo e a malevolência que há imbuído em muitas vidas para ter a liberdade, a soltura e para ter seu compreendimento e seu seguimento do caminho à luz à verdade, que é o nosso lado espírita do Allan Kardec, de purificação, de luz e de verdade. E esse é o exorcismo do Allan Kardec, que se faz para a pessoa ser libertada das doenças espirituais, que se vê hospitais, se vê muitas doenças novas que estão chegando na humanidade, mas é a força funesta dos espíritos impurificados, sofredores que perturbam a vida de muitos, para não trazer de sossego, não lhe darem paz, não lhe darem tranquilidade, nem lhe terem viver em cada vida de boa, de paz, de saúde e felicidade. E sim, intranquilidade para perturbá-las, para a missão na Terra não ter extensibilidade, ser curta, morrer e depois o espírito permanecer no astral. Espírito não morre, minha gente. É uma alma que permanece sempre viva, malévola ou benéfica, e encontra pelos 4 cantos do mundo, navegando nas ondas magnéticas da sua vicissitude do mundo espiritual. As boas purificam, não atrapalham, não maltratam, não matam. E aqueles espíritos que são malévolos, que tiverem vidas materialistas ateu, sem conhecer, acreditar em nada, hoje vivem matando, sendo bandidos, destruidores, assassinos das pior qualidade, de desqualificação, e assim vivem os 4 cantos do mundo. Existe a solução do exorcismo da vida pessoal, da vida de patrimônios e da vida do lugar a cada um vive e que cada um quer e precisa e que necessita. Eu, exorcista sensitivo e vidente, estou pronto para servi-las, doutriná-las, professorar, ensinar como lidar com Allan Kardec, o mundo espiritual. Carlos Alberto Campos Gonzaga, Tárcio da Silva Rodrigues, aqui meu assessor, que vivo na Rua da Brisa, 521, Balneário Hermenegildo. Meu telefone para contato é 999 30 2820. E de meu secretário, meu assessor aqui, Tárcio da Silva Rodrigues, o telefone é 999-567304, área 53. E temos outro telefone para contato da fotógrafa que faz este vídeo com preciosidade, dignidade, talento e competência. E com seu sentimento sempre na fé e na acreditação no mundo espiritual, onde vive também neste balneário, esse município de Santa Vitória do Palmar, pela qual nos faz essa filmagem para levar o mundo conhecimento da nossa doutrina, o nosso conhecimento ético e de 55 anos. Eu, na minha parte pessoal, mas meu assessor tem 16 anos de conhecimento, experiência, prática e profissão, que pode servi-las a quem precisar, necessitar, entre em contato com esses telefones, pelo número, que chegarão até a nossa pessoa. Meu muito obrigado. Eu salam aleikum, que o Pai Oxalá abençoe todos. E o que o Divino Espírito Santo derrame seus bálsamos salutar de energia, de força, luz e fé, caminho, luz e verdade. Meu salam aleikum, meu salam aleikum. Agoie, Brasil, agoie o mundo inteiro. Agô.